Bom, finalizar a termodinâmica agora, tá certo? Não é isso que eu quero. E vamos, então, falar sobre o entendimento e aplicações do universo como um todo a respeito das leis da termodinâmica, tá certo? A primeira coisa que a gente pode pensar aqui é o seguinte. A primeira lei da termodinâmica é uma lei, eu falei para vocês quando a gente estudou, que era uma lei que tratava a respeito de conservação de energia, tá? Ou seja, que vai dizer que a energia se conserva. Um minuto. Você deixa eu pegar, aproveitar que a dona tá acordada. Vai, pode ir. Ô, senhor. É difícil aqui. Muito bem. Eu estou apresentando, vocês estão enxergando aí? Eu já não sei mais. Tem uma criança chorando. Tá bom, gente, obrigado. Tá difícil hoje aqui. Vamos lá. Ô filho, abre a porta do quarto da sua irmã lá. Bom, então tá aí. Essa lei o que está na tela para vocês, é uma ideia muito, muito antiga de que a energia... Espera um pouquinho, gente. Bom, então eu estava falando sobre a ideia da conservação de energia, certo? E ela é uma ideia abordada pela primeira lei da termodinâmica. Lembra da primeira lei da termodinâmica? Ela dizia que a variação da energia interna era igual ao calor menos o trabalho. Tá? Aqui é uma aplicação da conservação de energia por um sistema termodinâmico, ou seja, o que não vira calor vira trabalho, o calor que não vira trabalho vira aquecimento do sistema, vira variação da energia interna. Tá? Então, dessa ideia bem antiga que a energia sempre se conserva. Tá? A energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ninguém cria energia. Quando a gente fala das usinas que geram energia, as usinas não geram energia. Elas transformam um tipo de energia em outro tipo de energia. Tá certo? Então, eu tenho a energia potencial gravitacional da água, lá numa usina hidrelétrica, sendo convertida em energia elétrica. Ou a energia térmica da queima de algum combustível nas termoelétricas, sendo convertida em energia elétrica. Ou nas nucleares, da energia nuclear, química armazenada lá, sendo convertida em energia elétrica. Não é possível criarmos energia. Da mesma forma que também não é possível destruirmos energia. Então, a energia apenas pode ser transformada. Então, ela sempre se conserva? Sim, é verdade. Mas aí nós aprendemos uma coisa, que embora... Eita, tem alguém tentando entrar aqui na aula. Meu Deus, onde eu estava? Muito bem. Isso, a energia sempre se conserva. Isso é verdade? É verdade. Mas será que eu vou poder ficar eternamente num ciclo aqui, ó, convertendo energia elétrica em energia mecânica, e energia mecânica em energia elétrica em energia térmica? Será que... Aqui tem um erro de português, perdão. Mecânica, tá? Aqui é uma... Será que isso vai ser possível? Não. Eu não vou conseguir eternamente pegar toda uma energia e converter em outros tipos, e manter essa conversão perpetuamente. Tá? É isso que diz a segunda lei da termodinâmica.
quando ela diz que eu não consigo pegar todo o calor e converter para trabalho. Por quê? Porque embora a energia se conserva, e sim, isso aqui é verdade, a energia sempre se conserva, existem formas de energias que são mais complexas, que são mais, a gente vai entender melhor essa palavra, mas que são mais desorganizadas, onde as partículas do sistema têm mais possibilidades, têm mais estados para se ocupar. Então, eu nunca vou conseguir reduzir isso a uma energia mais primitiva, uma energia mais organizada, com menos possibilidade. E este é o caso da energia térmica. A energia térmica é uma forma mais complexa, vamos dizer assim, de energia do que energia mecânica. Certo? Então, eu nunca vou... E aí é o que diz a segunda lei da termodinâmica. Eu nunca vou conseguir converter 100% de uma certa quantidade de energia térmica em energia mecânica. Ué, mas a energia não sempre se conserva? Sim, ela sempre se conserva. Mas aí a gente vai dizer que a energia se degrada, né? A gente falou sobre isso. Embora ela se conserve, ela se degrada. E o que é se degradar? É justamente ela passar para uma forma mais complexa de energia, sendo que parte desta energia não pode ser útil, não pode ser utilizada, não pode ser revertida para uma forma de energia mecânica, tá certo? Energias mais primitivas, ok? Então, a termodinâmica, com isso, ela vai determinar a irreversibilidade de alguns processos. Tá? Irreversibilidade de algum processo. Isso aqui é um tema absurdamente interessante, absurdamente profundo. Por quê? Porque ela vai determinar para nós um sentido para o fluxo temporal. A termodinâmica vai dizer para nós que existe um antes e um depois. Olha que coisa interessante. Vamos supor que eu faço uma xícara de café, tá? Cairia muito bem agora, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma xícara aqui. Uma xícara de café. Acabei de tirar da minha garrafa de café, tá? A água estava fervendo, então suponha que aqui eu tenha 95 graus Celsius, ok? Aí vamos dizer que eu vou fazer mais 2 medidas dessa temperatura, da temperatura dessa xícara. Agora essa xícara está em cima da minha mesa, em contato com o ambiente, com o universo. Beleza? E eu tenho mais 2 medidas de temperatura dela. Uma que eu medi, deu um resultado de 60 graus Celsius. E outra medida que eu fiz, num outro momento, eu não estou dizendo qual eu fiz primeiro, deu um resultado de 70 graus Celsius. Alguém poderia me dizer qual medida eu fiz primeiro? Sim, professor, poderíamos. Qual medida foi feita primeira? Essa aqui foi feita primeira e essa aqui foi feita depois. Percebe que eu determinei uma passagem para o tempo, a passagem do tempo? Eu determinei um antes e depois. Tá? Por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que os processos termodinâmicos, eles seguem um fluxo. O que é quente vai sempre esfriar. E nunca o contrário. Então eu sei com certeza que essa xícara de café com 95 graus Celsius em cima da minha mesa, a sua temperatura vai obrigatoriamente decrescer com o passar do tempo, até atingir o equilíbrio com o ambiente. Então eu tenho um sentido para o tempo. Tá certo?
Ah, professor, mas nunca foi assim? Não é sempre assim? Eu tenho um sentido para o tempo? Não. Por exemplo, olha esse exemplo aqui do pêndulo. Aqui, sabe o que é um pêndulo? Sabe, né? Estudaram ano passado. É uma bolinha chacoalhando, pendurado por um fio, chacoalhando. Para lá e para cá. Então imagine agora, vamos pensar, vamos imaginar uma situação linda, maravilhosa, que a gente voltando, né, a aula presencial, né, todo mundo, pandemia, todo mundo vacinado, né, nenhuma morte mais por coronavírus no Brasil e na América Latina, tá certo? E a gente está numa aula de física. A gente vai para o intervalo e volta. E quando a gente entra na sala, tem um pêndulo no teto que o professor colocou e esse pêndulo já está em movimento. Certo? Nenhum de nós poderíamos dizer o que é ir e o que é o vir do pêndulo. Se quando ele está indo para a direita, ele está indo, ele está voltando. Se ele começou indo para a direita ou se ele começou indo para a esquerda. Percebe? Então aqui eu tenho um tempo que eu não consigo definir o que é presente, o que é passado, o que aconteceu primeiro. E mais do que isso, gente, além de eu não poder definir, eu não preciso definir. Porque todas as leis físicas que eu posso aplicar no estudo do pêndulo vão valer se o para a esquerda é o ir ou se o para a esquerda é voltar. Não tem diferença nenhuma. Se ele começou indo para a direita ou se ele começou indo para a esquerda. Lembra lá do primeiro ano que o seu professor, provavelmente o Léo, né? Muito bem, ótimo professor, disse para vocês, olha, não existe tempo negativo. Provavelmente em algum momento ele disse isso para vocês. Tá? E ele está certo? Não existe tempo negativo. Mas quer saber de uma coisa, gente? Se eu pegar todas as leis da mecânica que vocês estudaram no primeiro ano e aplicar ali um tempo negativo, sabe o que vai acontecer com ela? Elas vão valer igualmente. Então não faz diferença se o corpo está indo ou voltando. A física é a mesma. Tá? A física é a mesma. Então, não há preferência de ordem. Então, nesse caso, nós dizemos que esses processos, esse pêndulo balançando, ele é reversível. Ele pode ir ou ele pode voltar e as leis físicas valem da mesma maneira. Mas quando então eu deparo com a segunda lei da termodinâmica, ela vai me dizer que, espera, existe uma irreversibilidade nos processos naturais. O calor que saiu da minha xícara de café e foi para o ambiente, ele nunca mais vai voltar, não espontaneamente. Há uma irreversibilidade nos processos naturais. E isso determina, gente, ó, eu risquei tudo aqui, né? Então, o fenômeno como o pêndulo, ele é reversível, tá? Os fenômenos da termodinâmica, os fenômenos da vida real, eles são irreversíveis. E a beleza disso é a gente perceber que eu tenho aqui, então, um sentido para o tempo, não só para os processos termodinâmicos, mas para a vida como um todo. Todos nós estamos fadados ao nascer e ao envelhecer. E a degradação da energia. E ao aumento da entropia, que vai entrar aqui na nossa aula daqui a pouco. Tá certo? Por causa disso, olha, eu nunca vou conseguir converter toda a energia térmica em energia mecânica. Se isso fosse possível, eu jamais ia precisar pagar a conta de luz. Por quê? Eu posso usar a energia elétrica para alimentar um gerador elétrico. E desse gerador elétrico, eu tiro a energia que eu preciso consumir para minha casa. Então, eu ligo um gerador no motor e o motor eu ligo no gerador. Então, com uma certa quantidade de energia inicial, esse meu motor, esse meu ciclo, ele vai funcionar para sempre. Você ouviu a história do motor perpétuo, do movimento perpétuo? Tá certo? Ah, seria lindo. Eu não teria mais consumo de energia. A gente podia parar de poluir. Não é mesmo? Podia parar de consumir
construir hidrelétricas, construir usinas, queimar combustível. Mas isso não é possível, porque parte de energia eu não vou conseguir aproveitar. Tá? Essa ideia de construir um pêndulo perpétuo aqui é muito antiga. Desde que eu falei para vocês, olha, a máquina térmica impulsionou a Revolução Industrial. Os engenheiros, os físicos, os técnicos daquela época queriam construir um motor de movimento perpétuo. Virou um mito, né? Virou um santo graal você conseguir fazer alguma coisa desse tipo, né? Eu dei o exemplo do elétron, mas pode ser um eletromagnético. Você pega um rotor eletromagnético, gira, cria corrente, com essa corrente você alimenta o movimento. Ou seja, mas isso não é possível. Por quê? Porque parte da energia vai sempre se degradar. Ela se conserva? Sim. Mas parte dela vai ser sempre convertida em uma forma de energia que não pode ser aproveitada. Qual é o problema do motor? O motor sempre aquece, gente. Então, parte da energia eu sempre perdi por uma forma mais complexa de energia, que é a térmica. E aí vem a segunda lei. Não dá para pegar toda a energia térmica e converter para trabalho, para energia útil, para energia menos complexa, menos organizada. Tá certo? Então, na vida real, olha que bela a física, né? Na vida real, todos os fenômenos espontâneos ou naturais são irreversíveis. Todos nós caminhamos para a morte. Olha aqui a ilustração, é isso. Eu tenho aqui, então, um sentido no fluxo temporal. Alberto Gaspar, a natureza só admite uma única sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todas há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo. Tá certo? Opa! Oh. Assim, um fenômeno irreversível é possível distinguir entre o antes e o depois. Aqui tem um exemplo que eu já falei, né? Um copo com água gelada, se tira, aqui está invertido, né? Tira da geladeira, ele está a 10 graus Celsius. Coloca sobre a mesa, a temperatura ambiente é 25. Espontaneamente ele vai receber calor do ambiente, elevando sua temperatura. E nunca o contrário, tá certo? Então aqui eu tenho um sentido. A água gelada vai esfriar. Eu dou um sentido para o tempo. Eu tenho um presente e um passado. Né? O café quente, a água gelada vai esquentar, né, fora da geladeira. O café quente fora da garrafa vai esfriar. Eu tenho um sentido para o tempo. Então, descrever a natureza através das leis da irreversibilidade dos fenômenos naturais está expressa na segunda lei da termodinâmica, né? Parecia a segunda lei da termodinâmica algo muito simples, né? Dizer que o rendimento de uma máquina é sempre menos do que 100%, né? Mas tem muita física, tem muito pensamento científico por trás, né? Muito além do que a gente viu aqui nos exercícios que nós fizemos, tá? Então, a energia se conserva? Sim, mas ela se degrada. Então, ela vai de maneiras mais organizadas para menos organizadas, tá? Então, existe uma certa irreversibilidade. Vamos falar aqui a respeito do que é a ordem, nesse caso aqui. Quando eu falo ordem, eu não estou necessariamente falando de bagunça, tá bom? Então, é no sentido de complexidade, tá? Tudo tende a ir do menos complexo para o mais complexo. Ou outra forma de dizer, do mais organizado para o menos organizado. Certo? Então, você pode ter ouvido em algum lugar alguém explicando isso, assim, o quarto, ele aumenta, o quarto ele vai sempre aumentar a bagunça sozinho, né? Ele nunca vai aumentar a ordem sozinho, espontaneamente. O normal é sempre aumentar a bagunça, não é isso? Não é bem isso, mas é você pensar o seguinte, por exemplo, se você tem um único lugar para sua camiseta, isso é mais organizado, não é? Só que você tem uma única possibilidade para a camiseta. Então, a gente diz que isso é um sistema menos complexo.
Porque a camiseta só pode ocupar um único lugar, que é ali na prateleira. Se no seu quarto, como eu imagino que deve ser o do Matheus, a camiseta pode estar na prateleira, pode estar na cama, pode estar na mesa, pode estar embaixo da cama. Então você percebe que eu tenho mais possibilidades. Então, estatisticamente, eu tenho mais lugares possíveis para a camiseta. Então, é nesse sentido que a gente fala de desordem ou de mais complexibilidade. Se a gente fala de um sistema de uma massa gasosa, eu tenho mais possibilidades, mais microestados possíveis para cada partícula. Tá? Então, quando eu aumento o nível de energia térmica, eu estou aumentando a vibração das moléculas. Então, eu estou aumentando os possíveis estados que ela ocupa. Então, isso é mais complexo. Ou uma outra forma de dizer, que não sei se é 100% correta, é menos organizado. Eu aumento o grau da desordem do universo. Bom, a segunda lei da termodinâmica, então, os fenômenos naturais são irreversíveis porque o calor gerado por eles nunca poderá ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Aplicando essa regra ao funcionamento da máquina térmica, nós vamos ter, então, que nenhuma máquina térmica operando em ciclo pode retirar calor de uma forma e convertê-lo integralmente em trabalho. Tá? Então, isso aqui é o que a gente já havia expresso da segunda lei da termodinâmica. Aqui, até deixei esse slide para vocês darem uma pesquisada em YouTube, no Google, aí, sobre a ideia de você ter um motor perpétuo, né, ou um movimento perpétuo, né? Tem umas coisas bem interessantes que dá para perder umas horas aí de umas ideias que o pessoal tem feito, tá? Mas isso não é possível, tá certo? Tá bom? Por quê? Porque a energia não se conserva? Não, porque ela se degrada, né? Ela aumenta a sua complexidade. Está aqui para a gente relembrar o funcionamento de uma máquina térmica, tá? Então, eu recebo calor de uma fonte quente, realizo trabalho, converto em trabalho parte desse calor, e aqueço a fonte fria, ok? Vamos passar mais rapidamente aqui, senão a gente está perdendo tempo com coisas que nós já discutimos. O calor que é rejeitado para a fonte fria não vai poder mais ser aproveitado numa máquina em outro ciclo. Essa energia se torna indisponível. Ela se degradou. Tá? Ela se degradou. Então, Ludwig Boltzmann, eu preciso apagar aqui, senão não vou conseguir. Em sua análise estatística da termodinâmica, afirmou que essa energia indisponível tende a aumentar a desordem do sistema termodinâmico. Tá? Então, quer dizer, eu estou aumentando a possibilidade do meu sistema, a complexidade do meu sistema. Tá? Então, aqui eu vou ter um outro entendimento da segunda lei da termodinâmica. Tá certo? Ele vai dizer que em qualquer sistema físico a tendência natural é o aumento da desordem. O restabelecimento da ordem só vai ser possível se eu gastar energia, ou seja, se eu realizar trabalho. Senão, espontaneamente, tudo tende ao caos, à desordem, a uma maior complexidade. Tudo vai do menos complexo para o mais complexo. Tá? Então, a entropia do universo aumenta. Bom, o que é então essa entropia que nós falamos tanto? Essa entropia é justamente uma forma de medir quanto de energia está indisponível a cada processo. Ou quanto de energia se degradou. Ou seja, entropia é a quantidade de energia que se torna indisponível. Vocês estão percebendo o tamanho do problema aqui? A entropia sempre
aumenta. Ou seja, a quantidade de energia indisponível ou degradada sempre vai aumentar. Perceberam o tamanho do problema? Não? Eu vou te dizer então qual é o tamanho. Vai chegar um dado momento em que toda a energia está indisponível. Toda energia do que, professor? Do universo. Percebe o tamanho do problema? Vamos falar dele daqui a pouco, tá? Aqui é o rendimento da máquina na segunda lei da termodinâmica. Vamos passando, vamos à frente. Aqui nós falamos hoje, né, das máquinas térmicas reversas, que são os refrigeradores, tá? Relembrando, então, ela precisa de um trabalho para tirar calor do que está frio e mandar para o que está quente, né? Tá? Fazendo um processo aqui antinatural. Por isso eu consumo energia. Já dizia o Boltzmann lá no século XIX. A gente precisa disso, tá? Aqui tem outros esquemas, vocês podem dar uma olhada melhor nisso aqui. Eu estou meio sem controle do horário, então eu já vou avançando nisso aqui, mas nada que a gente já não tenha falado. Tá bom? Então, qual é a fonte fria? É o interno da geladeira, a fonte quente é o externo. Beleza? Então, ele tira calor do interno para mandar para o externo. A eficiência do refrigerador, nós já falamos. Voltamos, então, aqui ao entendimento de Boltzmann e essa frase que vai nos gerar um sério problema, que é a entropia do universo sempre aumenta. A quantidade de energia disponível diminui. Percebeu? Ou a indisponível sempre aumenta, que é a mesma coisa. Tá bom? Então, o que vai acontecer conosco, com nós outros? Bom, o Clausius, em 1865, aqui vocês precisam entender o seguinte. Quando eu falo de Sadi Carnot, tá? Do Celsius, da primeira lei da termodinâmica sendo construída no seu âmago lá, na Revolução Industrial, eu ainda não tinha teoria cinética, né? Lembra de entender que temperatura é um microestado das energias rotacionais das partículas? Eu ainda não tinha esse entendimento. Mas quando eu chego em Boltzmann e quando eu chego em Clausius, eu vou passar a ter esse entendimento da teoria cinético-molecular, eu vou passar a ter um entendimento da mecânica estatística. Então, eu vou passar agora a olhar para a segunda lei da termodinâmica desta forma. Tá? Então, com muito mais a ver com a física moderna. Bom? Então, a gente não vai mais falar assim, eu não consigo converter todo o calor em trabalho. Isso aí o pessoal já sabia há muito tempo. Tá bom? Mas agora eu passo a sedimentar isso com base nas teorias que surgiram depois, né? Com o próprio Boltzmann, Boltzmann é o próprio Lord Kelvin, tá bom? Ele é chamado como Lord Kelvin, o nome dele não era Kelvin, era Boltzmann, Ludwig Boltzmann. Então, o Clausius, ele vai dar o primeiro enunciado do que é entropia, a primeira equação do que é entropia, dizendo que é a quantidade de energia indisponível em uma dada temperatura. Ou, quando eu realizo um dado processo, quanto daquilo se tornou energia indisponível. Esse é o entendimento do que é entropia. Tá, ó. É a medida ou da parcela de energia que não pode mais ser transformada em trabalho em uma determinada temperatura. Então, por isso a equação é Qzão dividido por T, para aquela dada temperatura. Tá bom? Então, aqui tem Clausius. Então, o Boltzmann, que é o Lord Kelvin, um pouquinho depois, ele vai usar a mecânica estatística para dizer algo que eu já estou dizendo na aula, que é a entropia é o mesmo que dizer que tudo vai do de menor probabilidade para o de maior probabilidade. E aí ele escreve a sua famosa equação, que está lá na sua lápide, tá? Que é essa aqui. Entropia. Eu não sei se vocês perceberam, mas o S é a entropia, tá bom, gente? Tá? Essa é a entropia. S é uma constante, que é chamada constante de Boltzmann,
vezes o logaritmo neperiano de W. Meu Deus, logaritmo neperiano. O que é isso? O universo não é tão simples assim, né, gente? Então, vamos lá. O que é? É microestados possíveis do sistema. O que você precisa entender aqui? Que a entropia está diretamente relacionada com os microestados possíveis do sistema. Lembra do que eu disse do menos complexo para o mais complexo? Do de menor probabilidade para o de maior probabilidade? Ó, vamos tentar fazer um exemplo do cotidiano aqui. Eu tenho um vidro de perfume que se quebrou. Certo? Por que as perguntas mais simples são as mais legais, né? Por que o perfume tem que sair de dentro do vidro? Ué, porque o vidro quebrou. Não, isso não é resposta, gente. Por que ele tem que sair? Por que as partículas não ficam ali todas aglomeradas? Porque a partir do momento que eu quebro o vidro, eu dou a possibilidade dele ir do de menor probabilidade para o de maior probabilidade. Quando eu estou dentro do meu vidro de perfume, quando aquele perfume está dentro do vidro, ele tem um número finito e limitado de microestados possíveis. Quando eu quebro o vidro, tá? Eu aumento a desordem. Desordem não é bagunça, mas eu aumento a probabilidade, a possibilidade de estados que essas partículas podem ocupar. Pensa que cada partícula é uma bolinha que ela possui energia, então ela pula. Eu estou o tempo todo pulando. Quando eu quebro o vidro, essa minha partícula, cada uma das partículas podem pular mais alto, mais longe, para mais direções. Eu tenho um sistema mais complexo, com maior probabilidade, com mais, lembra do W da equação lá? Com mais microestados possíveis. E por mais besta que pode parecer, é por essa razão que o perfume nunca vai voltar para dentro do vidro sozinho. E é por isso que o aerosol, uma vez liberado, nunca vai voltar para dentro da lata. Por quê? Porque quando eu liberei ele, eu tornei esse sistema mais complexo, com mais microestados possíveis, com mais probabilidade, com mais entropia. Então ele nunca vai voltar espontaneamente para um estado menos organizado, com menos entropia, menos complexo. É por isso que eu nunca consigo converter calor 100% em trabalho. Porque o calor é uma forma mais complexa, com mais probabilidade para as partículas do que energia mecânica. Tá certo? Bom, então a entropia vai sempre aumentar. Isso é uma conclusão da segunda lei da termodinâmica. Isso quer dizer que tudo evolui do organizado para o desorganizado, mas cuidado com o desorganizado. Desordem não é bagunça, não é bagunça do nosso cotidiano. É do menos complexo para o mais complexo. E o aumento da entropia é o aumento do... Aqui, ó. Essa é uma boa definição. Aumento dos estados acessíveis da molécula do sistema termodinâmico. Eu tenho mais graus de liberdade. Tá? Eu estou ali comprimido... Lembra do perfume? Estou ali comprimido. Eu sou uma bolinha pulante que estou comprimida dentro do vidro. Quando o vidro quebra, eu tenho mais liberdade. Tá certo? Então, a entropia vai sempre aumentar. Então, o copo com água gelada que eu tiro da geladeira, ele vai aquecer, a sua temperatura vai aquecer, aumentando, porque a entropia sempre aumenta. Por quê? Por causa da segunda lei da termodinâmica. Não, mas não estou falando do rendimento da máquina térmica. O rendimento da máquina térmica é uma consequência da segunda lei. Nós enunciamos ela a partir do rendimento, mas ela é só uma consequência da segunda lei. O rendimento nunca ser 100%. A segunda lei é muito mais profunda. A segunda lei trata disso. Trata da entropia sempre aumentar. Tá certo? Então, isso quer dizer que
Se a entropia sempre aumenta, a quantidade de energia disponível também sempre aumenta. A quantidade de energia indisponível sempre aumenta. Tá certo? E sabe o que isso vai dizer? Vai dizer duas coisas. Uma, eu já cantei a bola para vocês. É que vai chegar um momento que essa entropia, que a energia disponível não vai existir mais. Mas outra, vamos pensar o oposto. Se a energia está se tornando indisponível, sempre, se a entropia está sempre aumentando, é porque em algum momento do universo, toda a energia estava disponível. Ou em algum momento do universo, a entropia foi zero. Que momento é esse? Alguém pode chutar para mim? A whole universe in a hot. Opa, não é esse Big Bang, é esse Big Bang. O início do universo. Quando que o universo começou? Quando toda a energia estava disponível. Toda a energia disponível. Esse é o início do universo. Tá? Que é o Big Bang. Ou não sei o que você acredita. Né? Se você é favorável ou não a respeito da teoria do Big Bang. Mas, se você não acredita no Big Bang, pensa que quando, em um dado momento, toda a energia estava disponível. Que momento é esse? O início do universo. O início do universo. E a partir daí, o que vem acontecendo? A quantidade de energia disponível vem diminuindo. Ó. Então, essa linha vermelha é a energia disponível. E essa linha laranja é a energia total. Esse gráfico é tão simples, mas tão elegante, porque ele vai fazer com que a gente entenda que a quantidade de energia no universo foi sempre a mesma. As tecnologias avançam, construímos usinas nucleares, termonucleares, das mais variadas formas. Mas a quantidade de energia total no universo foi sempre a mesma e vai ser sempre a mesma. Nunca ninguém criou energia e nunca ninguém destruiu energia. Quer dizer, a menos que talvez um ser superior tenha criado a quantidade de energia disponível lá no início. Da onde ela veio? Nós não podemos explicar, a física não pode explicar. E o que está acontecendo? A quantidade de energia disponível está sempre diminuindo. Tá? Então, a quantidade de energia degradada está sempre aumentando. A entropia está sempre aumentando. E se o tempo, então, sempre passa, se a entropia sempre aumenta, a entropia vai um dia atingir o seu valor máximo, onde toda a energia do universo se tornou indisponível. E a energia disponível se reduziria a zero. Assim, todos os processos que geram vida, luz e calor cessariam, parariam completamente. E o universo ia se tornar, então, cada vez mais frio e escuro, mais frio e escuro, mais frio e escuro, até que não reste mais nada a não ser a completa escuridão e a morte térmica do universo. Tá certo? E acabou por aqui. Tem algumas referências para vocês. Certo, gente? Bom, então é isso. São 15 horas e 3 minutos. Eu queria saber se alguém tem algum questionamento a respeito do que nós conversamos aqui. Dá para viajar bastante, né? Nisso. Mas é uma coisa bem interessante e é um dos poucos momentos onde a gente pode, né, aqui no ensino médio, tanger um pouco essa física, tocar um pouco nessa física que tenta explicar o surgimento e o fim do universo, né? Esse fato da energia toda se tornar indisponível e o universo se tornar uma grande escuridão gelada é uma das teorias da morte do universo, que é a teoria da morte térmica do universo, né? Existem outras,
Mas no contexto da termodinâmica é essa. Espero que eu tenha, pelo menos, feito você refletir um pouco aí na aula de hoje. O que é interessante é o seguinte, meus queridos. Estamos todos sujeitos ao aumento da entropia. Todos nós. Tá? Não há nada que a gente possa fazer para parar isso. É um processo irreversível. Estamos todos morrendo e todos matando o universo, porque a cada processo que a gente faz, a gente está aumentando a entropia do universo, tornando a quantidade de energia disponível menor. Tá bom? Vocês podem, se vocês quiserem mandar uma pergunta, vocês mandem aí. Eu vou encerrar a gravação. Um abraço para todos.